Vamos começar convidando então o Mauro Filho. Mauro Filho, vem para cá, por gentileza. É um prazer, uma alegria estar de novo aqui no fórum e eu vou compartilhar com vocês um lançamento, tá? É um produto novo que eu guardei, a gente desenvolveu isso muito recentemente e é novidade aqui em primeira mão no Fórum GD. Mas antes eu vou falar um pouquinho da Electron, tá? Meu nome é Mauro Filho, eu sou fundador da Electron. Vou pedir para vocês seguirem a Electron lá no Instagram, dá uma moral pra gente. Instagram, a gente cuida com bastante carinho do Instagram da Electron. Quase que diariamente a gente tem conteúdo novo, @eletron.segurosolar. E quem que é a Electron, tá? Contar rapidinho um pouco da nossa história. A Electron é uma insurtech, significa que é uma empresa de seguros que tem muito de tecnologia e inovação. É a primeira e única empresa de seguros que foi criada, planejada, estruturada para atender exclusivamente o mercado de energia solar. Isso significa que a gente faz seguros de equipamentos de energia solar e não faz seguro de carro, não faz seguro de casa, não faz seguro de condomínio, ou seja, a gente não atende nenhuma outra demanda que não tenha a ver com energia solar. E quem que a gente atende, pessoal? Distribuidores e integradores, tá? Isso significa que literalmente a gente está no mesmo barco. Por quê? Se o integrador lá na ponta, na linha de frente, não consegue vender um sistema, não fecha um contrato e não entrega uma solução para o cliente final, o distribuidor não vai emitir uma nota e eu também não vou gerar uma pólice. Então, o meu sucesso depende do sucesso do integrador lá na ponta. E mais do que nunca, a gente tem mudado, pivotado o modelo de negócio para um conceito comercial mesmo, tá? Esquece seguro. A gente vai, claro, vai tangibilizar isso com o seguro, mas a ideia é muito mais um conceito, uma estratégia comercial para agregar valor. Hoje a gente já está aí no acumulado, a gente está no mês de agosto, né? Então a gente já passou de 200 mil sistemas fotovoltaicos segurados no acumulado, um número muito legal, tá? A gente já passou também de mais de 5 milhões e meio de reais em indenizações pagas. Esse dinheiro já entrou na conta de integradores ou clientes finais que tiveram algum sinistro no sistema fotovoltaico. Alguns dos clientes que a gente atende na área de distribuição, né, Naga? Já há bastante tempo, tem uma parceria bem legal. E além disso, a gente atende também qualquer integrador, independente do seu porte, do seu tamanho, através de uma plataforma. Hoje são mais de 700 integradores que usam a plataforma da Electron mensalmente. E olha só que legal, eu parei para pensar um pouquinho e descobri, também muito recente, esse número, que mensalmente, pela plataforma da Electron, mais de 35 milhões de reais em contratos, em projetos, são impulsionados todos os meses. Tá? Isso significa que são negócios que estavam meio enroscados, que o cliente estava chorando, estava negociando, e o integrador, agregando valor no projeto, conseguiu acelerar a tomada de decisão do cliente e fechar o negócio. Tudo isso, pessoal, só para falar, tá? Que a gente realmente conhece as dores do mercado, a gente só faz isso, só fala de gerador fotovoltaico todos os dias, o dia todo. Eu até brinco que quem a gente passa a atender agora já entra no ônibus e senta na janela, porque a gente já passou bastante perrengue, a gente já teve que ajustar muita coisa, eu vou contar um pouquinho disso aqui para vocês. O que eu vou lançar, o que eu vou apresentar para vocês aqui agora, é um seguro chamado risco de engenharia. A gente já tem esse produto e a gente criou uma versão light. Sabe aplicativo? Tipo aplicativo de banco, que tem uma versão que tem um monte de recursos e depois o banco lança uma versão light, que é mais leve, consome menos banda e atende o que precisa no dia a dia? É isso, tá? Então a gente vai falar de um seguro de risco de engenharia light para distribuidores. Primeiro, o que é esse seguro de risco de engenharia? É o seguro que vai cobrir o período da instalação e montagem do sistema fotovoltaico. Então é o seguro da obra, tá? Isso é muito importante. Quando a gente começou a modelar esse seguro para distribuição, para atender os distribuidores, isso há uns 3 anos e meio lá atrás, a gente não sabia exatamente o que podia acontecer durante uma instalação de um sistema fotovoltaico, muito menos a seguradora, não existia estatística, não tinha histórico disso. Então, quando a gente criou isso lá atrás, a gente modelou uma apólice muito robusta, com várias coberturas, prevendo assim, os piores cenários possíveis. Só que nesse período já de 3 anos
e meio, a gente atendeu muito sinistro, tá? Hoje a gente atende em média 2 sinistros por dia, 2 sinistros novos por dia. Foram centenas de sinistros que a gente atendeu até hoje. E aí agora a gente tem estatística, agora a gente tem métrica, agora a gente sabe o que acontece durante uma instalação e montagem de um sistema fotovoltaico. E olha só, a gente percebeu que dessas centenas de sinistros que a gente atendeu, 97% deles são atendidos na cobertura básica do seguro de risco de engenharia. E o que é a cobertura básica? É o que vai cobrir danos ao gerador fotovoltaico durante o período da instalação e montagem. É o que mais acontece, é o que é mais frequente, é mais recorrente e a gente atende aí todos os dias, tá? O que a gente fez? Então a gente cortou as demais coberturas, manteve somente a cobertura básica, mudou um pouquinho a franquia, subiu um pouquinho, mas ainda eu vou mostrar para vocês ainda uma franquia reduzida, que é legal. E aí a gente consegue reduzir a taxa, dependendo do caso, em até 50%. Tá? Ou seja, a gente traz para o distribuidor uma economia de até 50% e continua atendendo 97% dos casos. Porque hoje a gente sabe, antes a gente não sabia. Antes estava sendo criado, estava sendo desenhado, estava sendo modelado. Inclusive, Naga, dá para a gente conversar e implantar essa melhoria também, essa novidade lá na L8. Vai ser um downgrade, mas, enfim. Por quê, pessoal? Qual que é a minha tese? Tá? Que a fórmula do sucesso é a gente trocar desconto por benefício e conveniência. A gente já faz isso diariamente, né? Por que eu paro o carro num posto de gasolina, vou numa loja de conveniência e pago 3 vezes mais o valor de um produto lá, ao invés de ir até o supermercado? Porque é rápido, é prático, a bebida está gelada, eu não pego fila. Então, a gente está habituado a fazer isso, tá? A pagar mais quando a gente enxerga valor nas coisas. E aí, olha só, eu estava dando um spoiler desse produto aqui para um distribuidor que a gente está conversando na semana passada, e aí ele falou assim, mas Mauro, eu vou acrescentar esse seguro, vai ficar mais caro, eu vou perder competitividade. Eu falei, tá bom, então qual que é teu ticket médio? Falou, 30 mil reais. Kit médio do gerador que eu vendo é 30 mil reais. Pega a tua calculadora, faz 30 mil vezes 0,075%. Essa taxa aqui, tá, pessoal, ela vai variar de acordo com o volume, mas é uma taxa real para esse produto. Dá R$ 22,50. Eu falei para ele, então, você está me dizendo que você vai deixar de vender um produto, um gerador fotovoltaico de 30 mil reais por causa de R$ 22,50? Pensa o contrário. Transforma isso em desconto. Se o integrador liga para você e fala, eu preciso de um desconto, meu cliente aqui está me apertando, eu já estou sem margem, poxa, um gerador de 30 mil, o que você consegue me dar de desconto? Me ajuda. Se você falar para ele que vai dar 20 de desconto, o que ele vai fazer? Vai fazer alguma diferença? Vai impactar? Ele falou, não, Mauro, provavelmente ele vai me mandar para aquele lugar. Eu falei, então, como que isso daí vai inviabilizar o negócio? Agora, se você falar para ele, tudo que já está no teu pitch de vendas, que você só trabalha com os melhores equipamentos, que tem assistência, que não atrasa a entrega, enfim, todos os benefícios, e que, além de tudo isso, está entregando para ele um seguro, que se ele for contratar a parte no mercado, ele vai pagar em torno de R$500, que é o custo desse seguro no varejo, isso pode fazer bastante diferença na conversão. Falando de sinistro, tá, pessoal? E eu vou me repetir aqui, a gente atende muito sinistro. Sempre que o integrador tiver algum sinistro, ele vai falar com a gente, vai falar com uma pessoa. Esse atendimento é feito pela Eletro. A gente acompanha o processo do início até o final, até o integrador confirmar que o dinheiro entrou na conta. Tá? A seguradora falou que pagou, a gente só dá baixa no sinistro se ele confirmar que o dinheiro entrou na conta. Como o volume é muito grande, a gente atende muito sinistro, com as seguradoras que a gente atende, que a gente trabalha, a gente já tem uma relação de documentos simplificadas e, na maioria dos casos, dispensa inclusive vistoria. Tá? A gente atende com foto. Seguro é um contrato de boa-fé. E o atendimento é direto para o integrador. O distribuidor só vai saber que teve problema se ele tiver um feedback. Tá? Ele não se envolve em absolutamente nada. Nosso canal de atendimento a sinistro
funciona basicamente pelo WhatsApp Business ou pelo telefone 4003-7208. E o que é legal, tá? Mesmo com produto enxuto, a gente continua atendendo 97% dos casos e com uma franquia reduzida, tá? Ainda continua sendo uma franquia reduzida, o que é muito legal. E aí vamos ver do que a gente está falando, tá? É esse tipo de situação que acontece todos os dias. A gente atende 2 sinistros novos desse tipo por dia, em média. Módulo que cai e quebra. Microinversor que cai e quebra. Não sei o que acontece com o microinversor que cai. Impressionante. A gravidade não faz bem para o microinversor. Cai demais. A gente atende muito sinistro desse tipo. Tem diversos exemplos. Né? Porque lembra, a gente está falando de um seguro que vai atender exclusivamente o período da instalação e montagem e exclusivamente danos ao gerador nessa fase. Tombamento de pallet. Tombamento de pallet. Esse tipo de situação. Como que funciona? Aproveitar isso daqui para falar sobre a franquia, tá? Aqui eu já contei uma vez, tem uns 30 módulos mais ou menos aí danificados. Fazer uma conta de padeiro aqui que não é a conta certa, tá? Mas imagina que deu 30 mil reais aqui de prejuízo para o integrador. Ele vai receber uma indenização de 27. 30 menos 10% da franquia, essa indenização cai direto na conta dele. Vendaval durante o período da instalação e montagem. Vendaval durante o período de instalação e montagem, tá? Parênteses, vendaval hoje é o vilão, tá? A gente tem muito sinistro de vendaval, não só nesse seguro, mas no outro, depois de instalado também. Vendaval. Queda não só de micro, mas também inversor, costuma cair muito. Né? E aí danifica o inversor. Acontece nas melhores famílias. E assim, isso é estatística, tá, gente? Isso vai acontecer. Se você não passou por isso, é questão de tempo, tá? Tem coisas que a gente não consegue controlar numa obra. Roubo e furto qualificado. Dá uma olhada que esses... Estou com medo de apertar um botão aqui e desligar tudo. Mas o cabo dos módulos, eles estão bem curtinhos, tá? Esse daqui foi um sinistro de furto de cabos. O pessoal entrou numa usina durante o período de instalação e montagem e cortaram os cabos de quase 800 módulos. Eu fico imaginando por quanto que os caras venderam isso, tá? Prejuízo de 1 milhão isso daqui. Outro sinistro de roubo. O pessoal desmontou a string de noite, né? Alagamento. Danos no desembarque, tá? A gente passa a atender esse seguro a partir do momento do desembarque. Eu sei que é um problema geral no mercado, a questão do transporte, mas isso não muda nada. Então, muitas vezes eu sei que não é viável, mas aquela situação de ter que conferir os equipamentos, fazer ressalva na nota, continua valendo. A gente não está atendendo a transportadora aqui, tá? A gente está atendendo o integrador no canteiro de obra. Mas a partir do momento do desembarque, a gente já consegue atender, acontece bastante esse tipo de situação. E incêndio também, tá? Então a gente está falando, resumindo, e aí nada contra a Goodyear, tá? O pessoal já me pediu, Mauro, quando você mostrar isso, fala que não é problema do equipamento, e não é mesmo. Claramente algum problema na instalação. A gente está falando de um seguro que vale o período da instalação e montagem, ele cobre danos exclusivos ao gerador fotovoltaico, passa bastante credibilidade e profissionalismo, é legal você, integrador, falar para o cliente final que a obra está segurada, tá? Porque a execução do teu serviço pode ser perfeita, mas tem coisas que a gente não consegue controlar, como um vendaval, alguém entrar de noite e roubar os equipamentos. E é um baita diferencial, falando do ponto de vista da distribuição, para ajudar o integrador aí a ter mais argumento de vendas, trabalhar melhor, trabalhar tranquilo e fidelizar também o integrador. Pessoal, está aqui o meu contato, eu vou ficar por aqui até o final do dia. Se alguém quiser conversar um pouquinho melhor, eu estou à disposição, vai ser um prazer, muito obrigado, tá bom?